Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Olá a todos do canal Hora do Além. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é a Samira de novo. Eu hoje venho com mais um relato para vocês. Esse relato se passou há exatamente 32 anos atrás. Eu tinha 20 anos e eu tive a minha primeira filha. Eu não vou falar nomes aqui para preservar, né? Tudo começou na minha gravidez mesmo. Eu sempre tive o hábito desde criança de assistir filmes de terror por conta do meu pai. Meu pai era muito fã de filmes de terror. Então ele me criou com esse hábito de assistir. Então eu, até grávida mesmo, eu assistia sem problema nenhum. Nunca tive pesadelos, nunca tive problemas de insônia por conta de filmes de terror. Não, nada me impressionava. Então eu assisti, enquanto eu estava grávida, não me lembro quantos meses eu tinha de gravidez. Mas eu assisti um filme que passou na televisão chamado Warlock, o Bruxo. Era um filme com o ator Julian Sands, né, um ator que mora nos Estados Unidos e hoje, né, atualmente, que eu estou mandando esse relato, ele está dado como desaparecido. Parece que ele foi fazer uma escalada em algumas montanhas, a neve, né, lá tá tendo neve nos Estados Unidos e parece que houve uma avalanche, alguma coisa assim, e o corpo dele não foi encontrado. Enfim, eu assisti esse filme. É um filme um pouco pesado no sentido espiritual da coisa. Algumas pessoas se impressionariam. Não me impressionou, porque eu já estava muito acostumada. Dormia numa boa, continuei minha gravidez, concluí minha gravidez, tive minha filha. Só que quando a minha filha completou 1 ano e 4 meses, eu tive um sonho. Do nada, eu já não tinha mais tempo de assistir filmes de terror, porque quem tem criança pequena em casa sabe que a gente quase não tem tempo para nada, né? Então eu tinha que cuidar da minha filha, fazer as coisas em casa, criava muitos animais, então eu não tinha tempo para assistir filmes. E esse filme passou despercebido, passou pelo esquecimento. Eu sonhei em uma noite que eu estava com a minha filha na varanda, ela estava no meu colo, e eu vi alguma coisa preta, escura, vindo do céu que estava claro. Estavam com muitas nuvens brancas. E esse ponto preto estava se aproximando, estava aumentando de tamanho. E quando ele foi se aproximando mais, eu notei que era o bruxo do filme. No filme ele usava uma roupa toda preta. Ele tinha o cabelo grande, loiro, com rabo de cavalo preso atrás. Ele estava desse mesmo jeito do filme, só que descendo do céu, vindo em direção a mim e a minha filha, os braços esticados para frente, que me deram a entender que ele estava vindo buscar a minha filha. E eu corri para dentro de casa, fechei a porta da sala e, com as pernas mesmo, eu empurrava o sofá para trás da porta para ele não conseguir abrir a porta e pegar minha filha. E no sonho eu o tempo todo com a minha filha no colo e minha filha chorando muito, assustada. E eu acordei, assustadíssima com aquilo, muito mesmo, impressionada, assustada. Na época eu não era uma pessoa muito espiritualizada para poder estar rezando, não tinha nenhuma fé, nenhuma religião, crença, nada disso. Por esqueci do sonho, não quis ficar alimentando aquilo. 2 dias depois, eu notei que a minha filha estava meio tristinha, ela já não brincava mais como estava brincando antes de eu ter esse sonho. Então, eu fui botar a mão e notei que ela estava um pouco quentinha e passei a observar durante a noite. A febre aumentou durante a madrugada, eu dei remedinho de febre para ela, porém a febre não baixou. Então, de manhã eu levei ela para o hospital. Lá perto da minha antiga casa tinha um hospital. Chegando lá, o médico diagnosticou como dentes, né, o nascimento de novos dentes, que isso estava causando a febre e o choro. Tudo bem, ele passou uma pomadinha para passar nos dentes e um novo remédio para febre.
já que o que eu estava dando não estava baixando. E eu comprei tudo na farmácia, fiz tudo como ele mandou, porém a febre não cessava. Aí no segundo dia, como a febre não tinha baixado e ela continuava enjoadinha, aí eu já percebi que ela gemia e aí começou a apresentar um pouco de falta de ar. Retornei no médico, expliquei para ele que nada daquilo tinha resolvido, que ela estava apresentando falta de ar e ele diagnosticou ela com bronquite e aplicou uma injeção na veia dela do antebraço que disse que era para bronquite. Eu na época não tinha muito conhecimento, né? Eu não tinha uma formação, nenhuma formação, nem informação também. Eu passei a me instruir mais depois de todos esses acontecimentos. Então, ele deu a injeção, retornei para casa e mandou que eu continuasse com remédio para febre, porque agora a febre baixaria, porque ela estava medicada. Só que não foi isso que aconteceu. A minha filha continuou com febre. E no terceiro dia, eu levei ela para o hospital novamente e já muito chateada, falei, olha doutor, não sei o que está acontecendo, a minha filha não para de chorar. Quando ela consegue pegar no sono, ela passa a noite dormindo e gemendo ao mesmo tempo e com falta de ar. Como assim? Você deu uma injeção para bronquite, mas ela continua com falta de ar. Eu não estou entendendo. Ele falou assim, não senhora, a senhora está nervosa, não foi eu que atendi sua filha, foi outro médico. Eu falei, olha, eu nem me lembro quem foi o médico que atendeu minha filha, porque aqui é tanto médico que passa para lá e para cá, e eu já estou nervosa, porque essa é a terceira vez que eu estou vindo com a minha filha aqui para o hospital, se a minha filha não melhora, ela só piora. Aí ele falou assim, calma senhora, nós vamos dar uma examinada na sua filha. E examinaram minha filha, e não chegou nem a fazer exames. Ele falou, senhora, eu aconselho a senhora a procurar um hospital maior, um hospital mais equipado, porque o nosso hospital não tem o equipamento necessário para fazer os exames na sua filha. O único exame que eu posso fazer agora no momento é um raio-x, mas não seria o ideal. Teria que fazer outros exames, exame de sangue e tudo, e nós não temos nesse momento como fazer. Eu falei, tudo bem, então faz o raio-x, vê se detecta alguma coisa. E ele fez o raio-x e detectou uma pneumonia aguda, muito grave, muito. Os 2 pulmões da minha filha estavam totalmente comprometidos. E aí ele me falou, corre com ela para um hospital mais equipado, porque ela vai ter que passar por uma cirurgia para drenar os pulmões. Eu não entendia nada daquilo que ele estava falando, absolutamente nada, porque eu nunca tinha passado por uma situação semelhante. Minha filha no meu colo já não falava mais, ela era uma criança falante. Com 1 ano e 4 meses ela já falava, ela começou a falar, na verdade, com quase 1 ano, né? Ela já começou a falar as primeiras palavrinhas, então com 1 ano e 4 meses ela já falava bastante. Então eu levei ela para um hospital federal daqui do Rio de Janeiro, muito conhecido, muito famoso, que tem todo o equipamento, porém estávamos passando por um momento difícil, né, na área da saúde aqui, que vários hospitais estavam em greve e os que não estavam em greve estavam sem leito, o que era o caso desse hospital. Ele estava em funcionamento, porém sem leito, não tinha mais vagas. Mas como o caso da minha filha era de uma extrema urgência e só tinha uma pediatra para atender todas aquelas dezenas de crianças doentes que estavam ali, com vários problemas, ela falou que a minha filha só seria operada de manhã. Isso era noite já, porque não tinha vaga no centro cirúrgico. Tinham outras pessoas sendo operadas naquele momento. E não tinha balão de oxigênio para minha filha, porque todos estavam ocupados naquele momento. Não tinha cama para minha filha deitar e nem cadeira para mim sentar, porque as poucas cadeiras que tinham, todas estavam ocupadas, com mães, com pais, com crianças no colo, porque não tinha mais camas. Enfim, eu fiquei em pé dentro daquela enfermaria, com a minha filha no colo e gemendo. A única coisa que ela me disse, que é água, que é água. Ela falava água, que é água. Só isso que ela conseguiu falar sem abrir os olhos. Eu fui rapidamente no bebedouro, peguei água, dei para ela, ela tomou só um golinho, botei no copinho dela, ela tomou só um golinho. E voltei para a enfermaria e fiquei com ela no colo ali, esperando alguma criança sair do balão de oxigênio para que eu pudesse encaixar minha filha ali e ela tomar o oxigênio, porque ela estava com muita falta de ar. E a pediatra não se encontrava no local. O setor estava todo só
sendo coordenado por enfermeiras, técnicas, auxiliares. A pediatra estava no centro cirúrgico. Então foi uma situação bem assim, grave e traumatizante para mim. Agora o pior foi quando eu estava com ela no colo, sentada, porque teve uma mãe que ficou com pena de mim, levantou um pouco e falou: minhas pernas estão doendo, de eu estar muito sentada, eu vou te dar lugar para você sentar um pouco, daqui a pouco eu sento de novo, a gente vai revezando. Falei, tudo bem. Eu sentei. Mal eu sentei, coloquei minha filha no colo, eu já senti alguma coisa diferente no corpo da minha filha. Eu senti como se fosse um gelo nos meus braços. Eu lembro que eu estava com uma blusa fina e o corpo da minha filha, pele com pele, se encostando, a pele dela com a minha pele. Eu senti ali naquele momento o corpo da minha filha esfriando, como se estivesse esfriando assim rápido demais, fosse um gelo, um corpo que saiu da geladeira. E aí eu olhei para o rosto dela e vi que ela tinha virado os olhos. E aí eu não lembro de muita coisa, eu só lembro que eu levantei da cadeira correndo e comecei a gritar naquele hospital, gritar muito dentro daquela enfermaria, as enfermeiras correndo todas, procurando qualquer médico que pudesse vir socorrer, porque elas viram que a minha filha estava entrando em óbito, estava tendo uma parada cardíaca. E nisso a pediatra já estava indo para lá, já estava, né, se direcionando para essa enfermaria, e ela já correu. Chegando lá, deitou minha filha numa maca, desocupou uma maca rápido, mandou a mãe tirar a criança, tira essa criança daqui agora. E ela viu que o caso da minha filha era gravíssimo. Mas essa atitude eles deveriam ter tomado assim que eu entrei no hospital, né? Mas não foi feito. Mas enfim, eu acho que também não teria dado tempo. E aí ela pegou e botou minha filha na maca e pediu que as mães me afastassem, porque eu estava muito nervosa. E ali eu lembro muito bem do que ela falava, adrenalina e massagem cardíaca, e não deu. Depois ela só chegou para mim e falou: você está com seus documentos aí? Falei, claro que não estou com documento nenhum aqui. Eu saí de casa para vir para emergência. Eu esqueci completamente de documentos, qualquer coisa. Ela falou: eu preciso de que você pelo menos lembre de cabeça o número dos seus documentos, seu nome todo, porque eu estou fazendo um atestado de óbito da sua filha. Sua filha acabou de falecer. Olha, o meu mundo caiu naquele exato momento. Tudo acabou naquele exato momento ali para mim. Era como se ela estivesse chegando para uma pessoa e falando assim: olha só, a sua plantinha, a sua árvore acabou de morrer. A sua árvore apodreceu a raiz e morreu. Vai cair sua árvore. Entendeu? Sem nenhum sentimento, sem nenhum tipo de empatia, nada, por conta daquela médica. Tudo bem que são médicos, né? Trabalham na área da saúde, tem óbito o tempo todo. Hoje eu um pouco entendo isso, né? Eu trabalho na parte não da vida, eu trabalho na parte da morte hoje. Eu trabalho em funerária. Mas mesmo trabalhando com pessoas mortas, com cadáveres, eu procuro ter empatia. Mesmo sendo cadáveres, mesmo sabendo que aqueles corpos estão sem vida, eu procuro ter respeito, empatia, simpatia, gentileza, generosidade. E foi tudo isso que eu não tive quando a minha filha morreu. Naquele exato momento, na minha mente, o rosto daquele bruxo do meu sonho não me saiu dali da minha cabeça. Naquele exato momento, eu vi o rosto daquele homem na minha frente. Nos meus pensamentos, não nitidamente, visivelmente, assim, fisicamente, não. Mas nos meus pensamentos. E eu saí do hospital completamente desnorteada, sem dar nenhum dado para a mulher. Só a única coisa que eu consegui falar: eu preciso ir para minha casa. Eu saí do hospital tão desnorteada que eu não sabia nem para que lado eu ia. Tinha um ponto de táxi na porta do hospital e vários trailers, né, barraquinhas que vendem coisas para comer, que ficam abertas à noite. E já era de madrugada, não tinha mais ônibus. Uma pessoa no trailer, um homem, falou para mim: a senhora está passando bem? Eu falei: não. Acabei de perder a minha filha. Minha filha morreu. E eu preciso pegar um ônibus para ir para casa.
Eu só queria que você me deixasse dentro do ônibus, por favor, porque eu não estou conseguindo andar direito. Ele falou, senhora, já são 1h da madrugada, não tem mais ônibus nenhum. Mas eu vou botar a senhora dentro de um táxi para a senhora ir. Onde a senhora mora? Eu falei, o bairro. Ele falou, vou botar a senhora no táxi. Eu falei, não, eu não quero táxi. Eu não tenho dinheiro para pagar táxi. Eu só tenho dinheiro para pagar ônibus. E ele falou, não senhora, a senhora não vai pagar pelo táxi. A corrida é por minha conta. E meus sentimentos pela perda da sua criança. E ali eu agradeci a ele com muita, muita dor. Uma dor que é imensurável, inexplicável. Muitas mulheres falam que a maior dor que tem na vida de uma pessoa é o nascimento de uma criança, é o nascimento do filho. Eu digo que não. A maior dor é a perda. Nada se compara à dor da perda de um filho. Nada se compara, dor nenhuma. E foi exatamente essa dor, com essa dor que eu fui até em casa, dentro daquele táxi, com a cabeça para o lado de fora do vidro, pegando aquele vento e as lágrimas caindo pela porta daquele táxi. E a única coisa que eu escutava do motorista, desculpa senhora, desculpa. O tempo todo ele pedia desculpa. Desculpa pela situação atual do país, por a senhora não ter conseguido salvar sua filha. Desculpa, ele só falava isso, acho que ele estava mais nervoso que eu. Eu dei meu endereço, ele me deixou em casa, e dali eu desabei, falei com a minha família não acreditou, achou que era uma coisa muito assim, surreal para ter acontecido. Ninguém acreditava, porque aquela criança era uma criança completamente normal, alegre, uma criança como outra qualquer, só queria viver. Mas, no entanto, minha filha foi levada. Eu não sei por quem, eu não sei por quê. São respostas que eu procurei há muitos anos, a minha vida inteira eu procurei essas respostas de Deus, procurei essas respostas dentro da espiritualidade de várias formas, de várias crenças, em várias religiões, e eu nunca consegui essa resposta. Até hoje eu não consegui. Hoje eu desisti de procurar essa resposta, porque eu sei que eu só vou tê-la quando eu for me encontrar com a minha filha, em espírito. Aí sim eu vou ter a resposta. Mas, gente, a mensagem que eu quero deixar com o meu relato, me perdoe porque eu estou um pouco emocionada, porque eu não costumo falar sobre isso com as pessoas, porque isso é uma coisa muito pessoal minha. É um fato que ocorreu comigo. E a gente falar da morte de um filho é uma coisa bem doída, né? É uma coisa bem doída, é uma coisa bem íntima, é uma dor que nunca sara. A mensagem que eu quero deixar para vocês é: cuidado com os seus sonhos. Acreditem em seus sonhos, pesadelos, coisas que aparecem durante as suas noites de sono. Aquilo que você vê em seus sonhos, podem acreditar e tomem cuidado. E principalmente, procurem uma fé, procurem rezar para quem você acreditar, independente de você ser evangélico, católico, umbandista, do candomblé, seja lá do que for, qual religião for. Procure uma religião para que ela te ampare, para que ela te ajude, para que ela te dê um ombro amigo, um abraço, para que ela te acalente naquele momento com as suas preces, entende? Porque esse acalento eu não tive. Eu não tive acalento nenhum. Eu perdi a fé. Eu perdi a fé. A fé em tudo. Tudo que falavam para mim eu falava, isso não existe. Isso não existe. Sempre falava. Se existisse, a minha filha não teria morrido. Eu sempre falava isso. Ah, porque Deus, porque isso e aquilo. Quando as pessoas vinham, né, algum evangélico ou católico pregar para mim, eu sempre falava a mesma coisa. Se Deus existisse, a minha filha não teria morrido. A minha mãe não teria morrido aos 42 anos. Deus não existe. Eu falava isso. Então, gente, quando vocês tiverem algum pesadelo, se levantem da cama, não esmoreçam, não fiquem com preguiça, não tente dormir de novo para apagar aquele pesadelo, não. Rezem, rezem com muita fé dentro da sua religião, dentro da sua crença, para o Deus que você acredita. Rezem com fé
e peça para que Ele te livre de todo o mal, livre a sua família, os seus queridos de todo o mal. Peça com muita fé. Eu sinto muito por não ter feito isso, porque eu não acreditava em nada, eu não tinha nenhuma espiritualidade, eu não tinha fé, eu não acreditava, eu não ligava para essas coisas de religião, de crenças, de nada disso. Então eu não tinha essa prática da reza. Então quando eu tive esse sonho, eu simplesmente levantei da cama e fui trabalhar, fui fazer meus serviços, fui cuidar da minha filha. Eu não rezei. Eu sinto muito por isso. Sinto muito por isso mesmo. Eu já pedi perdão à minha filha em oração por não ter feito isso. Essa é a maior falta que eu sinto, de não ter rezado para afastar todo o mal da vida da minha filha. A minha filha faleceu de derrame pleural e pneumonia aguda. Essa foi a causa mortis da minha filha, que está no atestado de óbito. Não teve tempo de fazer cirurgia. E ainda que fizesse, a médica falou que talvez ela não fosse sobreviver, porque ela já estava muito debilitada. Uma criança com toda a saúde do mundo fica tão debilitada num prazo de 4 dias. Como que tanto líquido se acumula num pulmão e numa pleura em 4 dias? Isso é um mistério? Para mim é. Para mim é porque hoje eu estudo. Eu sei como funcionam as coisas. Eu sei que não é tão rápido assim. O meu relato ficou muito longo, gente. Eu peço desculpas a todos que ouviram o meu relato até aqui. Peço desculpas pelo fato do meu relato ser triste, ser emocionante, porque todo relato que envolve morte já é triste. E quando envolve a morte de uma criança, que é um ser inocente, é um anjo, ele se torna mais triste ainda, porque ela não viveu nada. Ela não viveu nada. Ela morreu com exatamente 1 ano e 5 meses. Tinha acabado de completar 1 ano e 5 meses. Foi com essa idade que a minha primeira filha morreu. E é isso, gente. Me desculpa pela minha emoção, me desculpa, Feliciano, e a todos do canal que estão ouvindo o meu relato. Me desculpa pela minha emoção, mas não tem como não se emocionar. Quem é mãe sabe a dor que tem de perder, de ganhar um filho, mas principalmente de perder, né? Um beijo a todos vocês. Termino meu relato por aqui, tá? Meu nome é Samira e eu sou do Rio de Janeiro. Um grande abraço, um beijo a todos. Que Deus abençoe o lar, a família de todos vocês e do Feliciano, que está sempre dando oportunidade para a gente contar nossos relatos, nossas experiências de vida aqui. Beijo a todos. Samira, muito obrigado por compartilhar seu relato aqui no canal, comigo, com os inscritos do canal e as pessoas que estão vendo esse vídeo. Tudo que você passou foi muito difícil. Eu, como pai de 2 filhos, nem posso imaginar como é a dor que você sentiu. Só sabe quem passou, assim como você e outras pessoas também. Eu sei que na presença de Deus, um dia você reencontrará sua filha. Eu não costumo deixar meus comentários aqui no final do vídeo, mas esse vídeo em especial não teria como eu não comentar aqui. Eu peço para que Deus abençoe você e todos da sua família, Samira. E a vocês, meus amigos inscritos, deixem um comentário para a Samira, que ela irá ver todos os comentários de vocês. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado